Boa noite, mais uma semana, estamos aqui para a nossa aula, graças a Deus. Hoje é 26 de maio de 2021, exatamente 20h34. Vamos lá para a nossa aula. Estou com curiosidade de saber quantos assistiram a aula da semana passada, como é que foi a aula, fizeram as atividades, como é que foi, como é que não foi, tiveram dificuldade para fazer ou não, como é que foi? Então, hoje nós iniciamos com uma parte nova da nossa disciplina, tá? Mas antes eu vou fazer uma revisão da disciplina da semana passada, eu vou fazer alguns questionamentos, eu queria que vocês me auxiliassem. O que foi que a gente viu na semana passada? Alguém poderia me ajudar mesmo? Ou não tem ninguém para me ajudar ali? Vamos lá. O que será que a gente viu semana passada? Então, nós vamos lá para lembrar. Lembrando que nós estamos indo para o final do semestre, nós temos mais uma prova também, né? Então, nós vimos semana passada os objetivos da análise de balanço, né? Estou bem lembrada disso, a gente viu os objetivos. Depois, nós vimos também, né? Nós vimos que o objetivo da análise de balanço era extrair informações, tanto elas financeiras, em relação à sua posição econômica e financeira da empresa, né? Também nós trabalhamos, né, que era importante a análise de balanço para ver a evolução da empresa num certo período, né, nas demonstrações contábeis, os diversos aspectos básicos dos objetivos da análise, também a gente olhou, lembra que a gente falou, o balanço, né, em diferentes aspectos de seus usuários, as descrições técnicas, científicas, né, e daí também ainda foi feito alguns comentários. Então, o objetivo da análise de balanço, me lembro que era, ele relata as informações econômicas, a posição econômica e financeira e as tendências, né, para o futuro da empresa ou tendências para o futuro, tanto de crescimento quanto de decréscimo. Aí também nós vimos que alguns processos básicos, né, os insumos básicos do processo de análise de balanço, que eram os relatórios contábeis, elaborados periodicamente. Alguns relatórios são obrigatórios, aqueles que são definidos pela legislação, né, societária, sendo os mais conhecidos, que eu me lembro que eram as demonstrações contábeis e as demonstrações financeiras. As leis das SAs, né, que as empresas, ao final dos 12 meses, todas as empresas devem apurar com base nos fatos registrados pela contabilidade as demonstrações contábeis, algumas, né, então que eram as empresas regidas pela lei das SAs, o balanço patrimonial, que estava me lembrando, as demonstrações do resultado do exercício, as demonstrações do lucro ou prejuízo acumulado, as demonstrações do fluxo de caixa, as demonstrações do valor adicionado. Eu me lembro ainda que eu falei que as demonstrações do valor adicionado é somente para as companhias de capital aberto. Eu lembro que eu falei que nós temos companhias de capital aberto, companhias de capital fechado. Então, é somente para as de capital aberto, tá? Que elas são obrigadas a fazer as demonstrações do valor adicionado. Também eu me lembro que as demonstrações a cada exercício serão publicadas, né, indicando cada valor correspondentes nas suas demonstrações, que as companhias de capital aberto têm suas ações negociadas na Bolsa de Valores, a de capital fechado não, e as de capital aberto, inclusive, elas são obrigadas por lei a fazer as suas demonstrações contábeis e publicá-las a cada 6 meses, inclusive com as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes. Então, nessas notas explicativas vai ter o parecer dos auditores independentes, o contador que vai ter assinado e também o balanço vai ter assinado pelo proprietário da empresa ou pelos acionistas, o acionista majoritário. Aí tem alguns relatórios que eles não são contábeis, que eles são para fins somente gerenciais. Esses relatórios gerenciais, eles usam uma linguagem, pode ser uma linguagem coloquial, uma linguagem menos técnica, porque ao passo que os relatórios obrigatórios, que era o que eu estava falando antes,
E esses tem que ter, a linguagem tem que ser extremamente técnica, linguagem contábil. Já os relatórios não obrigatórios, que entram na projeção de vendas, os desempenhos por produto, etc. Então, esses são relatórios gerenciais. Então, pode ser uma linguagem coloquial, uma linguagem ao qual as pessoas que não são da área contábil, especificamente, não são auditores, não são peritos, não são, né, auditores internos e externos, vão ler. Então, pode ser uma linguagem coloquial. Aqui também eu tinha deixado, me lembro que eu deixei um vídeo para vocês assistirem, um link para vocês assistirem, as informações das empresas, os relatórios da diretoria, o que entra, as perspectivas das empresas, nas notas explicativas, do que precisa ser informado, né? Aí eu coloquei que nas notas explicativas algumas coisas não podem ficar fora, porque o balanço ele está muito, o balanço normalmente ele está bem compactado, né? Então nas notas explicativas tem algumas observações que não estão no balanço, que elas devem ser publicadas, ok? Né? E o que são essas informações? Por exemplo, a composição do capital social, né? Aí quem tem as ações ordinárias, quem tem as ações preferenciais, o detalhamento das dívidas de longo, de curto prazo, as amortizações, né, os encargos financeiros, a participação acionária em outras empresas, né, e os principais critérios de avaliação, né, do patrimônio, especialmente o estoque, que é uma das coisas que tem que ir nas notas explicativas, os critérios de avaliação de estoque. Então, isso vai nas notas explicativas, no balanço não vai constar o critério de avaliação do estoque, sim, nas notas explicativas que vão estar isso. O parecer dos auditores, né, quando você tem uma demonstração contábil, o que ela tem? O parecer deles reflete exatamente as demonstrações financeiras, o que elas representam. E se elas estão em conformidade com as normas contábeis, né, dos exercícios anteriores, e se seguiu todos os princípios contábeis, né? Aí, normalmente, essas empresas têm os auditores internos e os auditores externos, ok? Então, e mais o contador, né? Então, esses auditores fazem toda a vistoria nas contas, principalmente para verificar se não existe nenhuma fraude contábil, ok? Porque a gente sabe que tem as normas de contabilidade, que tem os conselhos de contabilidade, mas mesmo assim, tudo é possível neste país, né? Então, esses auditores, né, a partir do momento que eles colocam a chancela deles aí, com o nome deles, com a sua assinatura e publicado, eles não vão colocar o nome dele a perder de zelo, né? Então, isso sim, aí tem um parecer, quando eles têm esse parecer, tem um know-how muito maior, né, acompanhado com os auditores internos desses balanços. Aí tem as metodologias de análise dos balanços, elas precisam sempre seguir as mesmas metodologias. Eu não posso um ano usar uma metodologia de análise, no outro ano usar outra metodologia. Então, eu utilizo sempre o mesmo método. Então, tem sempre a mesma metodologia, porque eu não posso, assim, um ano dizer que eu faço, assim, como se fosse, como é que eu vou dizer agora? Uma hora, por exemplo, digamos que vocês estejam fazendo o TCC de vocês, tá? Eu não posso uma hora estar usando as normas da ABNT e daqui a pouquinho, no outro parágrafo, estar usando a APA, né, as normas APA, que são normas internacionais. Então, ou eu uso a ABNT ou uso a APA. Então, depende das exigências, no caso, das universidades ao qual vocês estão fazendo o TCC de vocês ou um artigo. Já se vocês forem submeter um artigo internacional, as normas são APA e pronto, a ABNT só serve para o Brasil, ok? Então, essa metodologia, ela deve seguir sempre durante todo o período, isso não pode mudar.
As empresas e os mercados também, né? Eu me lembro que eu falei assim que as empresas têm uma função social muito importante no mercado, então por isso que essas análises são praticamente seriam obrigatórias para todas as empresas, porque as empresas têm uma função social dentro do local onde elas estão. É uma função onde envolve todos os seus stakeholders, né? O governo, enfim, todos estão envolvidos, e ela tem uma importância social. Quando eu digo uma importância social, sim, porque quantos empregos ela gera, quantas pessoas dependem daquele grupo de pessoas que empregam, quantos fornecedores, o governo, enfim, é um contexto como um todo, tá? Então, todos têm interesse, e assim, por isso que a gente diz que uma empresa, ela tem uma função social, né? Então, a importância de fazer as análises de acordo exatamente e seguir, porque a gente consegue prever dentro da própria contabilidade, dentro das próprias análises, para que lado a empresa está. Então, quando a gente diz assim, ó, no mínimo 2 períodos, mas digamos assim, agora, tu pega uma empresa, 2 períodos de crise, tá? Vamos imaginar, 2021 vai seguir adiante como a gente está, que não tem outro jeito, tá? Pega 2020, 2021, eu vou dizer que a empresa não tem uma evolução boa, um exemplo, tá? Mas nós temos aspectos diferentes. Agora, se eu pegar 3 anos atrás, 4, 5, 6, 7 anos atrás, com certeza eu tenho outros aspectos que precisam ser avaliados. Também, quanto maior o tempo que eu tiver de estudo da empresa, melhor. Agora, se eu pegar muito tempo atrás, vou pegar outras crises. Aí vocês têm que conhecer o mercado para poder justificar quando vocês estão fazendo análise. Bom, aqui a minha empresa oscilou, teve uma curva assim, assim, porque na época teve uma crise tal, né? 2008 teve a crise dos Estados Unidos, 2012 teve a crise de não sei o quê. Então, isso pode auxiliar, tá? Pode influenciar na capacidade da empresa de mercado. Então, por isso que a gente também fala que 2 anos não é o suficiente, né? Sempre eu tenho que comparar, quanto maior o período que a empresa tiver, melhor. Alguém vai dizer, professor, mas a empresa tem só 1 ano. Tudo bem, então esse ano eu vou fazer análise vertical, que é aquela que você faz dentro do próprio período. Agora, o ano que vem, eu já tenho 2 períodos, né, que é este ano, mas o ano que vem, e assim sucessivamente. Vai se construindo uma história dentro da própria empresa, né? Aí eu me lembro também, né, que eu falei algumas coisas, né, da importância dos usuários do balanço, que são os seus stakeholders, a análise técnica, né, os técnicos que fazem a análise do balanço, então eles têm um raciocínio muito aguçado, muito estatístico, contábil, e eles têm que ter uma metodologia, como se seguir aquela metodologia, e tem que ter um conhecimento matemático, estatístico e contábil, né? Porque senão eu não consigo entender. Se eu não tenho contabilidade, eu não consigo fazer uma análise de balanço. E se eu não conheço nada de matemática, nada de estatística, eu não vou conseguir fazer uma estatística de mercado e eu não vou conseguir interpretar aqueles números que eu também tenho, que são estatísticos, né? E aí também eu falei que tinha as técnicas, depois me lembro da análise horizontal, que a gente avalia a projeção das empresas, e a análise vertical dentro de um mesmo período, também lembrando que a análise horizontal, eu preciso sempre deixar na moeda, no valor de compra presente. Ou seja, eu tenho que inflacionar os balanços passados, baseados na inflação daquele período, e vim trazendo ele, inflacionando ele para o valor de compra de hoje. Daí sim eu estou medindo a minha empresa no valor presente e comparando no valor de hoje, o poder de compra de hoje. Porque se eu for fazer uma análise de balanço hoje, o que eu compro hoje com R$10, eu compraria com R$10 lá atrás. Às vezes é muito difícil, há 10 anos atrás, ou 5 que seja, né? Às vezes é difícil quando as pessoas são muito jovens, assim, é difícil a gente
falar num período muito longo atrás. Mas aí eu digo assim para vocês, quem de vocês, a maioria já começou a dirigir com 17, 18 anos, quanto custava um litro de combustível de gasolina, né? Há 3 anos atrás, 4 anos atrás? Muito simples. Então, existe inflação. A inflação ela pode ser pequena, mas ela existe. Então, eu tenho que deixar no poder de moeda de hoje, né? Então, tem que fazer a inflação dos balanços, trazer para o valor presente, que vocês também já aprenderam a fazer, né? E aí, depois, sempre seria interessante fazer um diagrama, fazer os gráficos onde é possível verificar a evolução ou a queda. Sempre nos gráficos a gente consegue ver o balanço exatamente dos índices, como é que eles estão. E, por final, né, eu me lembro ainda que eu falei, a elaboração de um diagrama de análises, adotando a rentabilidade da empresa, o ROI, o retorno sobre o investimento, né, que é muito importante, que as pessoas não falam ou não realizam o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Porque quando eu compro uma empresa, quando eu constituo um negócio, eu sempre tenho que ter retorno. Eu não vou investir num negócio sem ter retorno. Então, tem que calcular esse ROI para ver qual é meu retorno, meu investimento, qual é o meu retorno sobre o investimento que eu coloquei. Porque se você coloca um dinheiro numa poupança, numa aplicação, num banco qualquer, você vai ter um retorno sobre esse dinheiro que você colocou em determinado banco. Isso seria um retorno sobre o investimento que você colocou lá. E se você coloca esse dinheiro na empresa, é um retorno que esse dinheiro que você está investindo na empresa ou no seu negócio vai te proporcionar. Eu também falei das técnicas de balanço, das análises que tem que fazer. Eu falei da Lei 11.604. Então, foram algumas coisas assim, que eu me lembro que eu falei para vocês, tá? E hoje, então, a gente já vai para a nossa matéria nova, mas antes eu vou passar um videozinho, que esse vídeo é bem técnico, vai explicar para vocês como é que se faz exatamente alguns cálculos, e depois eu passo a parte teórica para vocês, ok? Vamos lá? Então, vamos ver se é este aqui o vídeo, exatamente. Então, eu vou copiar este link aqui e vou... onde é que eu estou aqui? Apresentar uma guia, capital de giro. Compartilhar agora, vamos lá. Eu vou colocar bastante volume para que vocês possam escutar. Nada mais é do que o valor que a empresa possui para custear as suas operações do dia a dia. Como o próprio nome sugere, trata-se de um dinheiro, de um capital que fica girando entre pagamentos e recebimentos e que garante que a empresa honrará todos os seus compromissos financeiros, sem a necessidade de recorrer ao capital de terceiros, como é o caso dos empréstimos bancários. E então, você sabe qual é o capital de giro líquido da sua empresa? Quer saber como calcular? Então, vamos lá! Para calcular o capital de giro líquido da sua empresa, há uma fórmula muito simples. Capital de giro líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante. Capital de giro líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante. Caramba, Thiago, mas o que é ativo circulante e o que é passivo circulante? Muito simples. Ativo circulante é o somatório de alguns ativos que a empresa possui. Por exemplo, você vai somar contas que a empresa possui a receber, contas a receber, vai somar dinheiro que a empresa possui em aplicações financeiras, vai somar dinheiro que a empresa possui em caixa, vai somar dinheiro que a empresa possui na conta corrente bancária, por exemplo. Ok? Dentre outras coisas. E do lado do passivo circulante, como o próprio nome sugere, passivo circulante, coisas que a empresa tem que pagar, ou já pagou, inclusive, tá?
Do lado do passivo circulante, nós temos contas com fornecedores, empréstimos, impostos, salários, contas de energia elétrica, contas de água, dentre outras coisas. Então você vai somar tudo que está no ativo circulante e tudo que está no passivo circulante. E você vai fazer essa subtração para encontrar o seu capital de giro líquido. Eu vou dar dois exemplos bem diferentes para que você consiga compreender aí essa conta do capital de giro em sua totalidade. No primeiro caso, aí vamos à empresa A. Vamos imaginar que a gente fez lá o somatório do ativo circulante e deu R$10.000. Lá do lado do passivo circulante, R$5.000. Então vamos à conta. Capital de giro líquido é igual a R$10.000 menos R$5.000. Ou seja, ativo circulante menos passivo circulante. Capital de giro líquido vai ser igual a R$5.000. O que isso significa, Thiago? Isso significa que a empresa A possui capital de giro suficiente para cobrir as despesas dela, havendo até mesmo um superávit de R$5.000, considerando o período calculado. Ou seja, o capital de giro é o suficiente e ainda sobram R$5.000. Então, vamos ao caso B. No caso B, nós temos uma situação diferente. O ativo circulante da empresa é igual a R$10.000 e o passivo circulante igual a R$20.000. Capital de giro líquido é igual a ativo circulante menos passivo circulante. Nesse caso, o capital de giro líquido deu negativo, menos R$10.000. E, caramba, então é uma situação diferente. O que isso significa? Isso significa que há um déficit de R$10.000 no capital de giro líquido, dentro aí desse período calculado. Isso significa, em outras palavras, que a empresa terá que recorrer a capital de terceiros para financiar as suas atividades e continuar operando aí dentro da normalidade. Ela não tem capital de giro suficiente. Como ela não tem capital de giro suficiente, ela vai ter que procurar capital no mercado, capital de terceiros, para que ela continue funcionando normalmente. Uma das soluções possíveis aí é, por exemplo, pedir um empréstimo bancário, ou ainda considerar a entrada de um novo sócio. Enfim, há uma gama de possibilidades para que a empresa consiga esse capital para que ela continue operando normalmente, ok? Mas a coisa toda não acaba aqui. Existe uma fórmula mais complexa para se calcular a necessidade de capital de giro de um negócio. Veja bem, a gente aprendeu aqui nesse vídeo capital de giro líquido. É um dos indicadores, um indicador muito importante. Mas há outras fórmulas, né, para se calcular a necessidade de capital de giro considerando diversos fatores. Como explicar o cálculo da necessidade de capital de giro, que pode ser, aí existem autores divergindo sobre o método de cálculo, transformaria este vídeo em um vídeo enorme. Eu resolvi separar, né, o cálculo da necessidade de capital de giro em outro, talvez até outros vídeos. Assim que estes vídeos estiverem disponíveis, estiver publicado, gravado este vídeo, esses outros vídeos, eu colocarei aqui embaixo na descrição desse vídeo os links de acesso. Para este vídeo era só isso. Se este vídeo lhe trouxe alguns insights, algumas coisas novas, pensei e tal, consegui calcular o capital de giro do meu negócio, algum indicativo, alguma coisa interessante na sua rotina, eu peço apenas uma gentileza e é bem simples, para que você dê um joinha para que a gente alcance um número cada vez maior de pessoas e faça como sempre faço, o convite para que você se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho vermelho, é só clicar ali para se inscrever e garantir que você vai receber sempre uma notificação do YouTube quando a gente postar um vídeo novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito de verdade para valer a sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. O Instituto Montanari acredita. Ok, então voltamos lá para a nossa parte teórica agora, tá? Então eu disse para vocês que eu ia passar a parte teórica, então agora a gente vai para a parte teórica. Ele fez o cálculo todo, que eu achei bem interessante essa forma dele fazer o cálculo, né? E só que agora a gente tem que ver a parte teórica. Não existe teoria sem a prática e não existe prática sem teoria. Então agora nós vamos para a parte teórica, ok? Então o cálculo ali, ele mostrou uma forma muito prática de fazer, eu achei muito interessante, já que a gente está um pouco limitado, né, da forma de fazer os cálculos neste momento. Aí eu passei para vocês. Okay.
Aqui o vídeo que eu acabei de passar para vocês, então, análise dinâmica de capital de giro, então, só aqui, para os que querem assistir depois, se não deu certo, deixo gravadinho aqui também, tá? Então, o que é importante, né? A terminologia capital de giro vem da visão circular do processo operacional da geração de lucro, ou seja, comprar estoques, produzir, vender e receber, e voltar a comprar de novo. Então, essa visão circular, né? Vocês já ouviram falar de economia circular? Então, essa é mais ou menos nesse mesmo sentido, é a visão de você vender, produzir, né? Vender, receber e voltar a comprar de novo. Então, agora vocês estão entendendo por que a gente diz que tem uma função social a empresa, né? O capital de giro constitui-se no fundamento básico da avaliação do equilíbrio financeiro de uma empresa. Então, assim, como o vídeo também mostrou as formas de fazer o cálculo, né? Então, nós temos, assim, que é uma forma, é um equilíbrio financeiro, nós precisamos ter capital de giro. Vocês já ouviram falar, muitas empresas dizem assim, eu não tenho capital de giro, eu estou sem capital de giro, minha empresa está sem capital de giro. Por que está sem capital de giro? Exatamente por alguns motivos, que nós vamos ver agora adiante também, né? Por falta deste controle ou por falta de uma própria gestão. Uma falta de própria gestão, principalmente na questão de compras, de vendas, né? De não recebimento, de não calcular o valor adequado no seu preço de vendas, da forma de como compra o produto e estoca. Hoje o estoque é prejuízo, dependendo do seu produto é prejuízo, que você tiver estoque é muito prejuízo. Então, isso daqui é muito importante, tá? Então, quando vocês ouvirem falar, minha empresa está sem capital de giro, agora vocês já sabem qual é que é. Como o próprio nome diz, esse tipo de capital é o que a empresa possui sem a necessidade de empréstimos. Voltando lá, o cálculo que o vídeo mostrou, então tinha dado lá um valor negativo, o que vai se fazer? Vai se buscar um dinheiro, né, no banco, ou com os próprios acionistas, com os próprios proprietários da empresa, né, e isso eu tenho que buscar de alguma forma. Ou isso vai girando, vai indo, como a gente diz, não, chega um momento que você vai ter que dizer, bom, a empresa não tem jeito de recuperar seu capital de giro e eu tenho que dar um jeito. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí, por isso que eu falo para vocês sempre, quando você faz uma análise e vem percorrendo, acompanhando todo esse processo, você consegue verificar e analisar todo o processo da empresa. Consegue prever, a empresa começa a dar sinais muito claros, quando a gente faz todas essas análises bem direitinho, que ela está indo para o fim do capital de giro. Está muito claro, tu começa a analisar e tu vê, está muito claro. Isso é uma questão que precisa ser muito bem observada. Quais são alguns elementos clássicos, básicos do capital de giro? E aí, claro, pois tem outros também, mas aqui eu elenquei somente alguns, né? As contas do caixa, banco, representam os recursos mais importantes dentro, né, de uma empresa, visto que eles são concentrados e estão disponíveis para a empresa de forma mais imediata. Eu preciso de dinheiro, tenho caixa ou no banco. Então, isso é a forma imediata na que eu tenho dinheiro. Agora, se eu não tenho no caixa e não tenho no banco, aí como dizia um professor meu, é mal assunto mesmo, né? Então, aí que está a questão. Não tenho no caixa, não tenho no banco e não tenho contas a receber. E como que eu vou fazer isso? As contas a receber também entram no cálculo de capital de giro. Sim, elas são o resultado das vendas, à vista ou a prazo, ou seja, em que o pagamento ocorre depois, né? E no caso, eu posso vender à vista ou a prazo. Agora, o que acontece aqui, que a gente observa muitas vezes, e eu vejo até pelos meus clientes, vende-se a prazo. Compra-se com o prazo muito curto de pagamento.
aí você está financiando este pagamento, você está financiando a empresa, é você que eu digo a empresa tem que ter esse capital de giro bom para poder cumprir com as suas obrigações, porque se eu estou vendendo com 30, 60 e 90, que se tem essa cultura ainda, 30, 60 e 90, que quando eu comecei a conhecer era assim que era, 30, 60 e 90, mas hoje eles fazem assim, o que acontece? Em 3 vezes. Só que existe muita malandragem em cima disso. 3 vezes, as 3 vezes pode ser 10 dias, 24 dias e 32 dias. É em 3 vezes, a pessoa não diz que não era em 3 vezes, mas automaticamente a pessoa relaciona que é 30, 60 e 90. Não é. Hoje, as empresas não fazem isso. Quem trabalha com a contabilidade começa a observar, você vê em 3 vezes, comece a observar as notas fiscais, em quantas vezes, se é em 3 vezes, se dá 90 dias, nunca. E as que dizem que é em 2 vezes, 30 e 60, que é no subconsciente que a gente acha, nunca é 30 e 60. Pode ser 28, ainda os que respeito, e 45 por ali, no máximo. E quem compra, e se não tem esse conhecimento, e não observa, se não ficar atento, entra muito bonitinho nisso dali. Aí você vende, sim, com 30 e 60, aí ainda você diz, ai, ganhei, eu vendi com 30 e 60, e estou comprando com 30, né? Estou comprando para pagar com 30, 60 e 90. Veja bem, eu estou ganhando. Nunca, está perdendo. Então, aqui também tem um cálculo, uma forma do capital de giro bruto, que é, né, o ativo circulante, e o capital de giro próprio também é do ativo circulante. Então, aqui, imaginando, né, aquele cálculo da forma como ele também fez ali, explicando um pouquinho, né, o passivo circulante é o que nós temos que pagar, que é nossas obrigações, né, então, aqui quando eu faço essa subtração, aqui eu tenho estes 6 mil, menos os 3, eu tenho um capital circulante líquido de 3 mil. Ok, beleza, aqui está positivo ainda. Ainda está positivo, então meu capital circulante líquido está de 3 mil, 3.400. Mas até quando que vai isso? Um outro exemplo aqui, ó, olhe bem isso aqui, ó, eu deixei marcado em vermelho, coloquei asterisco, porque isso aqui é uma coisa que preciso prestar atenção. A reclassificação do balanço patrimonial para fins de finanças. Não vamos misturar aqui, a professora misturou todo o balanço, agora está tudo de um lado, do outro, está tudo misturado. Não, isso aqui, ó, para fins de finanças. Ainda está bem vermelho com asterisco. Então, para fins de análise financeira, os passivos circulantes devem ser considerados redutores do ativo circulante. Assim, temos que colocá-los no ativo com sinal negativo, certo? Então, vamos lá. Esse aqui é o balanço tradicional. Esse aqui é o tradicional, certinho? Eu tenho um ativo circulante, eu tenho realizável a longo prazo, eu tenho um ativo fixo, tá aqui, eu tenho passivo circulante, passivo não circulante, PL, o passivo total. Beleza, fechou tudo aqui igualzinho, ok? Então, esse aqui é o balanço tradicional, olha aqui, ó, ainda eu coloquei aqui em azul, balanço tradicional para vocês verem a diferença na próxima apresentação, e aqui está a teoria, ó. Para fins de análise financeira, os passivos circulantes, olha aqui, ó, passivos circulantes devem ser considerados redutores do ativo circulante. Assim, temos que colocá-los no ativo com sinal, no ativo com sinal negativo, certo? Então, aqui está a teoria, aqui está o balanço tradicional. Agora nós vamos ver o balanço financeiro. Aqui, ó, de novo, coloquei aqui, ó, capital de giro no balanço financeiro. Olhem bem. Eu tenho o ativo circulante. O que a teoria dizia na apresentação ali atrás?
ele tem que vir aqui no ativo circulante com sinal de negativo. Tá aqui ele, olha aqui, ó, igual o capital de giro. Então, eu tenho um capital de giro de 4.636. Voltando na lâmina lá atrás, vocês vão perceber que é este o valor. O realizável a longo prazo, 8. O ativo fixo, o ativo total, 10, 108, 510. Faz diferença? Olha aqui, ó. Faz diferença? O balanço tradicional, e o meu ativo, eu tenho isso daqui. Já no balanço financeiro, vamos lá, quanto que eu tenho? 10 mil, 9.108. Porque meu passivo veio para cá. Isso aqui é financeiro, tá? Capital de giro no balanço financeiro. Olhem bem isso aqui, ó. Então, o meu ativo financeiro é diferente do meu o meu balanço patrimonial é diferente do meu balanço financeiro. Isso que eu deixei em vermelho as duas apresentações. Isso vocês não podem esquecer, pelo amor de Deus. Então, quais são os elementos do capital de giro? Dentro de uma visão tradicional, os componentes do capital de giro são todas as contas do ativo e do passivo circulante. Os principais elementos, tem outros depois, infinito, se vocês pegarem os autores ali, vocês vão ver a quantidade de outros que tem, tá? As disponibilidades, que são caixa, banco e aplicações financeiras. Então, se eu tenho caixa, banco e aplicações financeiras, se eu apliquei o dinheiro, é porque eu tenho dinheiro sobrando na minha aplicação financeira, tá? Então, essas são as minhas disponibilidades. Contas a receber de clientes, o que é? Duplicatas a receber. Também, se eu tenho para receber, é dinheiro que vai vir, tá? Estoque de materiais em processamento e acabados, elementos do capital de giro, ó, que estou dizendo aqui, ó, tá? Estoque de materiais em processos e acabados, contas a pagar, despesas provisionadas, isso daqui, salários e encargos, impostos a recolher sobre mercadorias. Também existem outras contas menos comuns, mas essa aqui são os principais elementos do capital de giro, tá? São os principais, são esses. Tem outras, como eu deixei aqui a observação, tem outras menos comuns, mas essas são as principais. Aqui também eu tenho um outro vídeo que eu já vou mostrar para vocês. Eu tenho que parar de compartilhar esse daqui para mim poder ir no outro vídeo, tá? Então, eu vou parar essa apresentação e eu vou para a outra. Análise financeira. Então, nessa aqui nós vamos ver uma outra parte prática da análise financeira, certo? Para depois eu ir também para uma parte teórica. Seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Stephanie Kalinka e estou aqui hoje para mostrar como é que funciona o modelo Fleury-Et na prática. Então, lembrando que o modelo Fleury-Et é um modelo de análise financeira. Você vai conseguir identificar a situação financeira de uma empresa utilizando esse modelo. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo de como realizar na prática essa análise financeira. Se interessou? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos começar então. Para efetuar a análise financeira de uma empresa por meio do modelo Fleury-Et, primeira coisa que você precisa é buscar o balanço patrimonial da empresa a ser analisada. Então eu trouxe aqui um balanço bem básico de uma empresa, ativo e passivo, os grupos ativo circulante e não circulante, e do lado do passivo, passivo circulante e não circulante e patrimônio líquido. Então busca aí o balanço patrimonial da empresa que você quer analisar. O segundo passo é fazer a reclassificação das contas desse balanço patrimonial. Nós vamos dividir esses grupos em ativo e passivo errático, ativo e passivo cíclico e ativo e passivo não cíclico. Então, nesse segundo passo, eu vou te mostrar a classificação começando pela parte mais simples, que são a classificação de ativo não cíclico e passivo não cíclico. O que vai dentro desse grupo ativo não cíclico?
Todo ativo não circulante, então todo grupo ativo não circulante a gente chama de ativo não cíclico. Portanto, se a gente somar o ativo não cíclico da empresa, a gente tem R$50 do ativo realizável a longo prazo, R$25 de investimento e R$10 do imobilizado. Então vejam que aqui nós temos R$85 que nós vamos chamar de ativo não cíclico. Já o passivo não cíclico, nós vamos pegar todo o passivo não circulante, que aqui dentro nós temos um financiamento de R$100 e todo o patrimônio líquido, que aqui dentro nós temos o capital social de R$135. Vejam que passivo não cíclico é todo o grupo do passivo não circulante mais o patrimônio líquido. Nesse caso, o nosso passivo não cíclico será de R$235. Pronto, agora a gente vai para a classificação de ativo cíclico e passivo cíclico, que são, na verdade, ativo e passivo operacionais. Então, tudo que tem relação com a operação da empresa. Então, agora, somente sobra pra gente o ativo circulante e o passivo circulante. O ativo não circulante, passivo não circulante e PL já foram classificados. Então, dentro do ativo circulante, o que é operacional? Clientes e estoque. Clientes e estoque são contas que têm relação com a operação da empresa. 500 mais 100. R$600 será aqui o nosso ativo cíclico, também conhecido por ativo operacional. Já no passivo, o que a gente tem de operacional é a conta dos fornecedores e salários a pagar. R$200 mais R$100. Ativo cíclico, portanto, a gente já tinha achado R$600, o ativo cíclico e o passivo cíclico R$300. Lembre-se, ativo e passivo cíclico são ativos e passivos operacionais. Sobra, portanto, para a gente o ativo errático e o passivo errático, que são, na verdade, ativos e passivos financeiros. Nesse caso, dinheiro, caixa equivalente de caixa, ativo errático de R$150, e o passivo nós temos empréstimos e financiamento, R$300 de passivo errático, R$150 de ativo errático. E agora que nós já temos os valores das reclassificações, então a gente já sabe quanto que é um ativo não cíclico, quanto que é o passivo não cíclico, o ativo e o passivo cíclico e também o ativo e o passivo errático, nós vamos calcular as variáveis: capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria. Capital de giro, para cálculo do capital de giro, nós pegamos o passivo não cíclico menos o ativo não cíclico. No caso da empresa em análise, nós temos 235 de passivo não cíclico e 85 de ativo não cíclico. 235 menos 85, essa empresa tem um capital de giro igual a 150. Significa dizer, então, que a empresa tem uma folga aqui de 150, ela tem capital de giro. Agora, próxima variável, necessidade de capital de giro. Nós calculamos pelo ativo cíclico menos o passivo cíclico. Ativo cíclico nós já havíamos encontrado 600 e o passivo cíclico 300. Vejam que a empresa tem uma necessidade de capital de giro de 300. Existe capital de giro de 150, mas existe uma necessidade de capital de giro de 300. E por último, a gente calcula o saldo em tesouraria. Ativo errático, que é de 150, menos o passivo errático de 300. Portanto, se a empresa tem um capital de giro sobrando de 150, mas uma necessidade de 300, vejam que o saldo em tesouraria ele é negativo em R$150. Calculamos. Agora que a gente já sabe os valores de capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria, nós vamos identificar como está a situação financeira dessa empresa na tabela do modelo Fleury-Et. Agora que nós já calculamos as três variáveis, capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria, é hora de olhar o quadro do modelo Fleury-Et, dividido em 6 estruturas diferentes. Na estrutura 1, nós temos uma empresa com capital de giro positivo, necessidade de capital de giro negativo e saldo em tesouraria positivo.
o qual essa estrutura tipo 1 a gente chama de excelente. E assim vai, a estrutura tipo 2, capital de giro positivo, necessidade de capital de giro positivo e saldo em tesouraria positivo, a gente tem uma situação financeira sólida. E assim a gente tem a insatisfatória, a péssima, a ruim e a de alto risco. A empresa que nós calculamos teve ou apresentou um capital de giro positivo, então vai se enquadrar em uma dessas 3 estruturas, a estrutura 1, a 2 ou a 3, teve uma necessidade de capital de giro positiva, então vejam que não pode ser a estrutura tipo 1, porque a tipo 1 é negativa. A nossa empresa apresentou uma necessidade positiva, então ou vai ser a estrutura 2 ou a estrutura 3. E por último, teve um saldo em tesouraria negativo. Então vejam que a empresa que a gente calculou, que a gente estava avaliando a situação financeira, enquadra-se aqui na estrutura tipo 3, onde nós temos capital de giro positivo, necessidade de capital de giro positivo e o saldo em tesouraria negativo. Então a gente conclui que essa empresa está com a situação financeira insatisfatória. E aí, você gostou? Se você gostou de entender um pouco mais sobre o modelo Fleury-Et, deixa seu comentário aqui embaixo para mim. E também não esqueça de baixar aqui o e-book. Estou disponibilizando para você um e-book mostrando o passo a passo do cálculo da situação financeira das empresas por meio do modelo Fleury-Et. Até mais! Tirar uma no banheiro. Ok, agora voltamos lá para a nossa teoria. Até agora estava com cálculo, né? Muito simpática a menina, muito boa a forma dela apresentar o cálculo, achei bem interessante. Achei fantástico esse vídeo, foi o melhor que eu achei agora, hoje, para apresentar para vocês, tá? Deixa eu ver que nós estamos no slide 10. Então, vamos seguindo. O modelo Fleury-Et, ela falou em Fleury-Et, deixa eu só ver que hora é para mim, ver se preciso correr na minha aula ou não, né? Ok. Então, aqui, neste modelo que ela estava falando, ela passou toda a parte prática, e aqui agora eu vou passar a parte teórica. Então, ele desenvolveu um modelo de administração do capital de giro que tem um denominador, que é denominado análise financeira, né? E que é uma dinâmica que torna o termo, o tema de liquidez ou o termo de liquidez corrente, como queiram, né? Explicar a situação especificamente que nós temos da empresa neste ou naquele momento, naquele exato momento. Então, ela está numa necessidade satisfatória, insatisfatória, de solvência, de insolvência. Então, baseado naquela tabela que ela tem ali, que eu também vou apresentar para você, não hoje, mas muito em breve eu apresentarei para vocês essa tabela, tá? Vocês vão conseguir visualizar isso de uma forma mais clara. Mas, assim, a forma como ela apresentou está muito claro mesmo, e agora entrando com a teoria, né? Então, esse modelo, ele tem 2 classificações básicas, né? Em 2 tipos de contas, as contas cíclicas, que ela estava falando lá, e as contas eráticas. Então, ou seja, é aquela de natureza operacional. As cíclicas, aquela de natureza operacional, e as eráticas são as do circulante, né? Então, as que ficam circulando. As contas cíclicas são aquelas que relacionam-se diretamente com o ritmo operacional, né? Então, aqui, ó, de natureza operacional, refletindo em seus saldos, né? Que elas representam exatamente os saldos, eles aumentam ou pode baixar. E as eráticas, então vamos assim ver de cada uma delas o que elas representam exatamente isso, né? Então, as contas eráticas são aquelas cujos saldos evoluem sem qualquer relação com o ritmo das operações, podendo, portanto, ser zeradas quando a empresa estiver desempenhando normalmente suas atividades.
Um exemplo, as contas cíclicas são relevantes, duplicatas a receber, de clientes, estoque, despesas pagas antecipadamente, né? Então, esses são alguns exemplos, e no ativo, claro, né? Então, esses são alguns exemplos, né, das diferenças das contas erráticas e das contas cíclicas. As contas erráticas relevantes, né, são aquelas, vamos lá, voltando aqui, ó, olha aqui, ó, os modelos, né, as contas erráticas e cíclicas, ou seja, as demais do circulante, né? Então, o que elas são? Aqui, ó, as contas erráticas relevantes, caixa, banco e aplicações financeiras. Lembram que ela fez o cálculozinho lá que ela mostrou? O caixa estava com um valor de R$150 na conta errática, então as contas relevantes, caixa, banco e aplicações financeiras. Mútuas, controladas e coligadas, né? Então, mútuas, tem empresas mútuas com controladas e coligadas, porque tem empresas que também têm parcerias em outras empresas, né? E umas são coligadas e outras são controladas, então entra nessas contas erráticas também. Outras contas correntes também pode ser no ativo, financiamentos bancários, títulos descontados, então essas são as principais, tá? São as principais. Aí eu desafio a vocês a verificarem as outras contas e poderem elencarem elas aqui também, porque senão eu vou ficar aqui fazendo uma tabela de contas, né? Mas eu coloquei as principais aqui para vocês. Um exemplo de cálculo das necessidades de capital de giro. Então, eu fiz aqui um outro exemplo também, para deixar bem claro isso, bem forte, essa parte teórica. Necessidade líquida de capital de giro. Então, a fórmula aqui que se chama NLCG maiúsculo, então, que é a necessidade líquida de capital de giro, é os ativos cíclicos menos os passivos cíclicos. Lembram o que é os ativos cíclicos e os passivos cíclicos? É aquilo que está girando, que circula muito rapidamente, né? Então, aqui um exemplo que foi feito, né? Então, aqui, ó, tinha um ativo cíclico, 3.308, menos o passivo cíclico, 1.545, e a necessidade de capital de giro, né? A necessidade de capital de giro líquido, aqui, de 3.762,63. Então, olhe bem, aqui tem uma necessidade de capital de giro, tá? Aí eu proponho, assim, para vocês também uma outra atividade prática, né? Aqui vocês podem utilizar e devem, inclusive, utilizar o próprio balanço das empresas de vocês, ou num escritório que vocês trabalham também, podem utilizar o balanço do escritório de vocês, de uma empresa, para verificar e para vocês observarem esses cálculos. Faça uma observação, né, e fazer o cálculo de 2 exercícios no mínimo para vocês verem se existe a necessidade de capital de giro nessa empresa que vocês fizeram. Qual é que era a necessidade de capital de giro dessa empresa? Se por exemplo, vocês forem fazer agora, do ano de 2020 e 2019, vocês podem pegar, vai estar lá no sistema de vocês, quem trabalha com a área de contabilidade, analisem qual é que era a necessidade de capital de giro da empresa no ano X tal e no outro X2, por exemplo, né? E aí vocês vão fazer algumas observações, né? Em 2 exercícios. E aí, o que são essas observações? Vocês têm que fazer algumas observações necessárias e verificar por que houve essa falta ou né? Qual é que era a necessidade de capital de giro. Então, os principais fatores que afetam a necessidade de capital de giro, aqui, ó, né, a necessidade de capital de giro rápido, a visão estática tradicional da liquidez das empresas faz com que as empresas apresentem uma realidade diferente do que é.
Aí tem essa questão também, aqui entra muito essa questão de que pena que vocês não estão debatendo com isso. Muitas empresas não têm a noção exata do que elas têm na mão de moeda corrente no momento, ou o que elas têm para pagar, por alguns, como é que eu vou dizer, não queria usar a palavra certa, alguns princípios, alguns costumes que as pessoas acham de burlar algumas leis, ou de comprar sem nota, vender sem nota. Hoje é mais difícil, mas ainda existe gente que faz isso. Aí você não tem um espelho real da tua empresa, você não consegue fazer uma análise profunda, uma análise da real da empresa, você não consegue fazer essa avaliação precisa, você não tem essas informações. E, por sua vez, a questão gerencial também não consegue fazer, porque ela não trabalha com números reais. Ela trabalha por estimativa. Ela trabalha no achismo. E eu sempre digo, quem acha, não acha nada. E aí é muito grave essa situação, tá? Então, por isso, são fatores que afetam, esses são os principais fatores que afetam a necessidade de liquidez de capital de giro. Principalmente isso. Falta de gestão, uma gestão inadequada, uma visão totalmente errônea do que é um mercado, uma visão totalmente errônea de cálculos, de juros, de comprar à vista, de comprar a prazo, de ver, eu compro em 3, 4 vezes, mas o que é exatamente isso? O que é essas 2, 3 vezes? Então, tem todas essas questões que aqui precisam ser levadas em consideração e que não são levadas por falta de conhecimento do gestor, porque ele não tem obrigação de fazer isso, mas ele tem obrigação, se ele não sabe, de contratar alguém que possa cuidar da sua empresa, porque o dinheiro não foi feito para jogar fora. Aí, se ele está botando dinheiro fora, então ele que vai descansar na praia, ou aonde gosta, num hotel fazenda, e coloca o dinheiro no banco, pelo pouco que rende, mas está rendendo e não está se incomodando, né? Então, isso a falta de liquidez, a necessidade de liquidez nas empresas são a principal briga. E também a falta de cultura de uma gestão, de separar o que é empresa do que é privado. A empresa pode ser minha, mas eu sou uma pessoa, a minha empresa é outro departamento. Aí as pessoas não fazem essa gestão, dinheiro da empresa e dinheiro meu. É tudo misturado. Então, isso é uma das principais necessidades também, né? Aí eu trouxe um caso prático aqui para vocês, que vocês vão ter que fazer. Isso daqui também se vê muito, 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 mas muito mesmo, tá? Então, aqui que é esse caso prático, isso aqui é eu vou chamar vocês para uma discussão. Uma venda, um caso aqui, uma venda apenas à vista, ok? Uma empresa tal vendia apenas à vista. Para aumentar o seu faturamento em 12%, aumentar o seu faturamento, não é lucro, tá? Aumentar o seu faturamento, ela pretende vender tudo a prazo, para 30 dias. O volume normal de vendas é 500 mil ao mês. Normal, à vista, era 500 mil ao mês. O custo de oportunidade de capital é de 4% ao mês. Sabe que esse custo de oportunidade de capital é o juro que você paga, né? Então, é o custo de oportunidade de capital. Ela pretende recuperar 25% a mais de custo financeiro na venda a prazo. Os impostos sobre vendas são 20%
e recolhidos à vista. Imposto hoje, ó, né? Vamos calcular o índice para vender a 30 dias e o volume necessário de capital de giro em contas a receber. Estão vendo aqui? Aí tem o importante observar, aí eu vou passar depois adiante, tá? Então, se eu vendia apenas à vista, eu só vendia à vista. E para aumentar meu faturamento em 12%, eu quero aumentar o faturamento, pretende vender tudo para 30 dias. Mas eu vou aumentar 12% o faturamento, mas o meu custo de oportunidade, o juro que eu vou pagar por mês é 4%, porque se eu vendia tudo à vista, eu vou vender com 30%, eu vou precisar buscar capital de giro em algum lugar, 4%. Ela pretende recuperar 25% a mais do custo financeiro na venda a prazo. Então, esse custo financeiro aqui, de 4%, ela quer recuperar 25% a mais do custo financeiro na venda a prazo. Ela quer recuperar. Isso quer dizer que está embutido no produto, tá? Os impostos sobre as vendas são de 20% e recolhido à vista. Olhe bem aqui, ó. Eu quero recuperar 25% dos 4%, 20% eu vou pagar à vista, ok? Terminou agora o dia 31 de maio, eu tenho que já pagar os impostos agora no próximo mês. Eu pago 20% à vista. Vamos, né? E eu estou vendendo com 30 dias. Vamos calcular o índice para vender a 30 dias e o volume necessário de capital de giro em contas a receber. Certo? Que eu vou precisar de capital de giro, né? Porque se eu vendia sempre à vista. Importante observar. Há necessidade de rever a formação do preço de vendas sob pena de perda. Ah, tem 2 erros. Deixa eu só apagar aqui. Opa. Sob pena de perda. Deixa eu apagar aqui. Ok, salvar. De renta, aqui, ó. Sob pena de perda de rentabilidade com a antecipação do recolhimento dos impostos em relação à situação atual. Tá? Então, há necessidade de rever a formação do preço de vendas. Porque se eu estava vendendo um valor, né? Sob pena de perda de rentabilidade com antecipação do recolhimento dos impostos. Eu estou pagando 20%. Um outro argumento aqui, um aumento de vendas por política de crédito, aumentando o prazo para o cliente, vai exigir um acréscimo de capital de giro. Como nós falamos, né? Sabendo que o capital de giro lá é 4% ao mês. Então, um aumento de vendas por política de crédito, né? Eu fiz como é que eu vou dizer? Uma estratégia que eu adotei, né? Mas aí tem que verificar tudo isso, né? Aumentando o prazo para o cliente, vai exigir um acréscimo de capital de giro. Óbvio, né? Se eu vendi à vista, agora estou vendendo tudo com 30 dias. O capital de giro acrescido deve ser financiado, gerando um custo adicional e complementar de custo do dinheiro, né? O capital de giro acrescido deve ser financiado, alguém vai pagar, gerando um custo adicional. Isso eu vou colocar lá no produto. E será que daí eu vou conseguir vender? Com certeza vai ser colocado lá no produto, eu vou conseguir vender, ou eu vou vender com aquele mesmo valor que eu tinha, e aí meu preço de venda cobre meu custo? Na relação custo-benefício, a rentabilidade maior pelo aumento das vendas deve cobrir todos esses 3 aspectos inicialmente apresentados. Então, isso são questões que vocês precisam observar, tá?
E uma outra dica, aqui que é super importante, o capital de giro é o conjunto de valores necessários para a empresa fazer seus negócios acontecerem. Em geral, de 50% a 60% dos ativos fixos de uma empresa representam a fatia correspondente a este capital. Olhe bem, de 50% a 60% dos ativos de uma empresa representam a fatia deste capital. Então, capital de giro. Então, isso é uma das provas de que este cálculo, esse caso, esse que eu deixei para discussão e para vocês, eu quero escutar a discussão de vocês, eu quero o próximo cálculo de vocês, baseado nessa dica que eu dei aqui, baseado em toda a teoria que eu passei e baseado nos 2 vídeos que eu passei hoje, que eles mostraram os cálculos de como são feitos e dessa dica que eu passei aqui, ok? Então, vocês têm esse caso para fazer, essa discussão, para me apresentar e para a aula que vem para me trazerem, ok? Muito obrigado e espero vocês na próxima semana. Bom, exatamente 21h40. Como não tem nenhum aluno em sala de aula, acredito que todas as atividades propostas foram atendidas. O vídeo está disponível, as gravações também. Eu continuo disponível para alguns questionamentos. O e-mail está disponível no PPT, que passei para vocês também. E desejo a vocês uma ótima semana de estudos. Analisem direitinho, pegam a teoria, verificam os cálculos e até semana que vem. Tchau, tchau.